Laís Martins, repórter do Intercept Brasil, bem-vindo ao Roteirices. Eu entrevistei recentemente seu colega, meu amigo Paulo Motorim, sobre a série de reportagens sobre financiamento do filme Dark Horse pelo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que atualmente está preso, acusado por uma série de crimes, dono não só do Banco Master, mas parece que dono de vários parlamentares e algumas outras autoridades aí também. E eu queria primeiro pedir para você se apresentar brevemente, antes da gente mergulhar, vestir as galochas para mergulhar aí nesse esgoto que está rolando. Beleza. Muito obrigada, estou super feliz de estar aqui com você, batendo esse papo. Meu nome é Laís, eu sou repórter hoje no Intercept e eu cubro geralmente tecnologia, mas tecnologia onde ela intersecciona com política e direitos humanos. Então, as pautas políticas não são muito a minha praia, né? Muito mais a praia do meu colega Paulo, mas aí às vezes acontece um negócio desse e a gente é sugado e mergulhado. Tá. Bom, tecnologia do crime, né? Não deixa de ser. Então, vamos começar aqui. Você fez uma matéria no dia 10 de dezembro de 2025, ano passado, que coloquei aqui na tela para quem está só no podcast, intitulada Conexões de Milhões. Dark Horse, ligada a evangélicos, produtora de filme de Bolsonaro, tem contrato de 108 milhões com a prefeitura de Ricardo Nunes, em São Paulo. Então eu te pergunto, existe Wi-Fi grátis? Uma provocação só Não para você existe, contar como né? é que surgiu essa história aí e o que ela Sim. detalha. Boa. Então, essa matéria mostra, né, que a história do filme ela começa muito antes dos áudios da Vaza Flávio, né? E eu acho que o Intercept já estava seguindo esse rastro não desde dezembro, mas desde antes, né? Essa matéria que a gente publicou em dezembro é um trabalho que eu fiz com a Tatiana Dias, que é uma jornalista que trabalhava com a gente, e com o Demétrio Vecchioli, que hoje trabalha no Metrópolis, né? Ele assina lá no pé na matéria. E eu acho importante dizer que, né, e assim, esse é um bastidor exclusivo, que eu acho que eu não falei, né, em outro lugar, mas assim, quando a gente recebeu a dica inicial sobre o Wi-Fi, a Karina, que é a Karina Ferreira da Gama, que é a produtora do filme, essa figura aí da foto, ela. A conexão dela com o filme não existia ainda, não estava visível, né? Então, quando a gente recebe a primeira dica, que eu acho que foi lá por setembro de 2025, era uma dica sobre o contrato do Wi-Fi. Olha, esse contrato é meio estranho, vocês deviam investigar, né? Essa empresa primeiro, assim, o dinheiro é muito grande, mas a empresa é estranha porque ela não tem experiência, então a gente começou a olhar. E aí a gente estava ali, né? Era aquele tipo de apuração que fica ali, você vai tocando outras coisas mais urgentes, mas a gente ia ali olhando para o contrato e para a Karina. Em dezembro, acho, em novembro, a gente recebe uma outra dica sobre o filme. E aí, quando a gente, para nossa grande surpresa, quando a gente vai mapear as empresas da Karina, né, a gente descobre que o filme é ligado a essa produtora Go Up Entertainment. E aí a gente vê que, opa, tem uma figura aqui nessa história que a gente já conhece, que é a Karina. Então as duas coisas se unem. Então, olha só como as pessoas acham que, né, a gente só soube quem é a Karina agora, mas a Karina já está aí na nossa mente há meses. E essa matéria, ela olha um pouco mais para a questão do contrato, né? Eu acho que tem uma coisa que eu gosto de dizer, Carlos Alberto, que eu acho que o mérito da Vaza Flávio e o fato do Intercept ter recebido esse material se deve muito a essa matéria de dezembro. Por quê? Vários colegas da imprensa, vários veículos olharam para o filme muito pela troça, né? Tipo, olha que patético esse filme do Bolsonaro, Pangaré, né? E assim, claro, tem um lado patético nessa história, né? Super engraçado e beirando o ridículo, mas eu acho que o Intercept se debruçou de maneira séria sobre o que estava disponível de informação sobre o filme. Então, acho que foi atrás da produtora, foi atrás de entender quais eram as conexões. E eu acho que isso marcou um pouco um lugar ali na cobertura, sabe? Então, isso reflete agora, né, em maio, quando a gente publica esse material. Enfim, o que essa matéria de dezembro mostrou, né? A gente olhou bastante para as conexões políticas da Karina, então a matéria fala, né, que ela é uma pessoa que tem ligações com o deputado federal Mário Frias, bastante circulação na direita evangélica, e olha para esse contrato, que é um contrato que ali já tinha inúmeros problemas, né? Um valor muito alto, muito mais alto do que a prefeitura costumava pagar por serviços similares, né? Então tem um dado na matéria que
A empresa municipal de tecnologia, que é a Prodan, costuma cobrar cerca de R$300 para Só dá instalar uma um ponto de explicadinha, Wi-Fi. Laís, desculpa, assim, o que o contrato prevê? Essa produtora, né, ou Ah, empresa, boa. ela ia fazer o que lá desse Isso. contrato? Então, quem ia entregar o contrato é o Instituto Conhecer Brasil, que é uma das outras empresas, uma ONG da Carina, não é a produtora não é a Go Up, né? Que é a que produziu o filme. Mas o contrato era um contrato de 108 milhões para entregar 5 mil pontos de Wi-Fi livre, Wi-Fi público em São Paulo. Tipo, E era numa um praça, contrato. ela vai instalar um ponto lá, Isso. eu vou chegar ali com o celular ou computador e vou acessar a internet. Exato, gratuitamente. Só que o alvo era principalmente periferia, né? Então, comunidades de São Paulo, que um pouco a premissa é levar conexão para comunidades que ainda não têm conexão boa de internet. Então, quando a gente começou a olhar, o contrato já estava em execução, já estava em andamento. Então, alguns pontos já tinham instalado. Só que grande parte, né, do que está sendo investigado agora, da Polícia Civil, e depois a gente chega nisso, é que os 5 mil nunca foram entregues, foram 3.200, mas o valor total foi entregue. Então, existe aí um dinheiro, e a gente coloca isso na matéria, que é 26 milhões, que foi entregue por um serviço que não foi prestado. E eu acho que a explicação que a polícia vai ter que, né, ir atrás agora é para onde foi esse dinheiro e por que ela recebeu ainda assim. E o edital já tinha sido sinalizado pelo Tribunal de Contas do município como um edital problemático. Eles questionavam, por exemplo, por que uma organização de sociedade civil, né, uma OSC, sem experiência no ramo de telecomunicações, tinha sido a escolhida para celebrar esse contrato milionário. Tanto é, e aí é essa foto que está mostrando, Só que para quem quando a está no Carina. podcast apenas, está na tela aqui uma foto da matéria da panificadora Jussara. O que uma panificadora tem a ver com instalação de Wi-Fi? O andar de cima é onde fica aí uma das empresas que foi subcontratada, mas assim, para descrever para vocês, é uma panificadora super simples, não é uma padaria chique de São Paulo, né? É um sobrado de 2 andares e no andar de cima a gente tem RBT Telecom, que é uma das empresas que foi subcontratada. Então, o contrato se estruturou assim, né? A gente tem o Instituto Conhecer Brasil, que foi diretamente contratado pela prefeitura, e a Carina subcontratou 7 empresas. Uma delas é essa empresa, que, além de RBT Telecom, ela chama Ultra IP Telecom. Tem outra empresa que chama Favela Conectada, outra que chama Complexes, outra que chama Orbis e a outra que chama Talk Communications, que foi objeto de uma matéria mais recente. Mas, assim, isso tudo para dizer que a Carina não tinha experiência, a empresa dela não tinha experiência, então ela teve que subcontratar. Mas não necessariamente essas empresas que ela subcontratou também tinham experiência nesse ramo. Então, essa primeira matéria, eu olhei para esse dispêndio de dinheiro público, né? Questiona se essa matéria tinha sido de fato, essa empresa tinha sido de fato a mais apta a assumir esse contrato. Importante dizer que depois que essa matéria foi publicada, as coisas já começaram a acontecer no sentido de vereadores, deputados já foram atrás de denunciar para o Ministério Público, solicitando uma investigação sobre esse contrato. E aí passam-se 7 meses, e segunda-feira agora, que foi dia 1º de junho, teve uma operação da Polícia Civil que teve como alvo a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, que é quem assina esse contrato, e as empresas da Carina, com mandados de busca e apreensão. E o que essa investigação, esse inquérito da Polícia Civil visa apurar é se houve fraude no contrato e se parte desse dinheiro pode ter ido para o filme Dark Horse. Então, acho que a investigação, você vê, 7 meses se passaram, mas a investigação começa a olhar para o mesmo caminho que as outras matérias depois viriam a olhar, né? Houve alguma explicação por que os pontos que faltavam, né, foram 3.200 implantados, os outros ainda não? E houve uma justificativa por que não foram entregues? Segundo a empresa da Carina, o Instituto Conhecer Brasil, e ela fala isso para a gente, né, na ocasião dessa publicação, foi uma decisão da Prefeitura de São Paulo de reduzir a entrega. E aí, importante dizer que tem todo um contexto eleitoral nessa matéria, né? Essa Desculpa, reduziu, instalação mas dos não pontos... pegou o dinheiro de volta. Não. E aí, assim, na verdade, o que subiu o valor dos pontos subiu para dar esse valor total.
o contexto eleitoral dessa matéria, que eu acho que a gente não pode perder de vista, e isso ficou mais claro agora, né, com essa última matéria que a gente publicou, é que tudo isso estava acontecendo em 2024, no segundo semestre. Então, o contrato é celebrado em junho de 2024, e vamos lembrar que o prefeito Ricardo Nunes estava ali concorrendo à reeleição, né, naquele ano. Então, quando a gente olhou o cronograma de instalação dos pontos, a previsão era que esses pontos começariam a ser instalados no primeiro semestre de 2025. O segundo semestre ali seria dedicado a estudos, né? Meio que assim, uma fase de planejamento, e a execução começaria de fato em janeiro de 2025. O que acontece? A prefeitura pede para antecipar a instalação. Então, antes ali do primeiro turno, a gente já tem vários pontos rodando, funcionando a internet. Antes do segundo turno, a maioria dos pontos já foram instalados, né? Acho que, se eu não me engano, os 3.200 foram instalados. E aí o ritmo... Não, minto, não foram os 3.200, foram quase, sei lá, 2.950. E aí o ritmo de instalações diminui absurdamente depois do segundo turno, quando o prefeito Ricardo Nunes foi eleito. Então, teve ali um contexto eleitoral de mostrar serviço da prefeitura nessas localidades que eu mencionei, que é um lugar, né, vale dizer assim, aí um contexto político maior, assim, que a periferia de São Paulo é sempre um voto em disputa, né? Então, é uma demografia muito específica para eleitor, né, para uma eleição. Então, é um território em disputa. E aí você chega e leva a internet para esse lugar. Então, não dá para perder de vista esse contexto eleitoral. Assim, o ano era 2024 e o mês era imediatamente antes da eleição. Então, é importante falar disso também. Sim. Bom, e aí as semanas vão se passando, o cerco em torno do Daniel Vorcaro vai se fechando, e aí o que acontece? Ele é preso, solto, preso de novo, e aí vocês recebem umas informações interessantes. Bem interessantes. Enfim, não sei se quando você conversou com o Paulo, ele falou isso. Eu estava de férias, né? Então eu estava desconectada, era para eu descansar. E aí eu fiquei sabendo que esse material tinha chegado. E aí, a princípio, eu falei assim: ai, não, preciso descansar, tô muito cansada. Mas aí eu falei, aí o Paulo até falou para mim, ele falou assim: acho que você vai querer voltar. E aí as minhas férias durou tipo um dia. Que eu consegui descansar, e aí eu voltei já para trabalhar nesse material. Porque, assim, não que fosse muito necessário minha participação, mas a gente tinha ali um desafio muito grande de verificação, né? De um volume grande. Uma força-tarefa, de verdade. E eu queria participar, porque eu falei, poxa, isso aqui vai ser, né, estrondoso. E aí voltei, e eu acho assim, né? Não sei... Essa é uma percepção muito pessoal, assim. Mas eu acho que isso pegou todo mundo de surpresa, né, Carlos Alberto? Assim, claro, era questão de tempo até que essas conexões do Daniel Vorcaro, né, as evidências das conexões viessem à tona, porque todo mundo imaginava, especulava-se que estava todo mundo comprado, né, como você disse, assim, todo mundo no bolso do Daniel Vorcaro. Mas faltava aí os recibos, né, dessas histórias. Então, acho que era questão de tempo até que isso viesse à tona, e veio. Veio, eu acho que um dos grandes recibos é esse aqui, né? Está na tela aqui a matéria Estarei Sempre Contigo, que é a matéria que tem o áudio, né, do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro. Ela está mais ou menos... Cadê? Aqui. Vamos colocar aqui só para as pessoas lembrarem? Isso aqui as pessoas não podem esquecer disso daqui. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote no Jim Caviezel, no Cyrus, os caras renomadíssimos lá no cinema americano, mundial.
ia ser muito ruim. Né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ser feito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz fora da vida, porque não já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Queria me dar um toque aí, irmão. Desculpa o áudio novo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Bom, isso aqui caiu, foi um terremoto, né? Mas, como sempre acontece com a extrema-direita, é muita cara de pau, né? Eles seguem como se não fosse nada demais, não tivesse problema, e eu acho que vi aí algumas matérias dizendo que os empresários, os banqueiros já incorporaram aí esse episódio, ele vai participar da Marcha para Jesus, então tá tudo bem, virou a página e vamos adiante. Só que não é bem assim, né? Esse conteúdo aqui, ele é extremamente grave, mas eu, de novo, temo que não dê em nada, apesar desse enorme esforço de reportagem. O que vocês estão imaginando em relação às consequências dessas apurações todas e das investigações? Isso aqui vai acabar em pizza, porque o Vorcaro está toda hora ali, faz um acordo de delação, aí o que ele ofereceu é algo que a polícia já descobriu, ou está até mais avançado do que ele tem a dizer, aí ele troca de advogado, e toda hora surge um personagem novo, né? Saiu uma foto aí, acho que foi a revista Piauí que publicou, né? Ele pagando Ciro Nogueira. Viagem para o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira já tinha aparecido num vídeo aí no Sudeste Asiático com a filha num iate de um cara de apostas, né? De bet. Aí agora apareceu ele com charutos e uísques em Nova York e agora férias nos Alpes franceses. E hoje saiu uma matéria no Globo falando das mulheres vestidas de astronautas. Então não foram só uísques e charutos, né? Teve uma festa na suíte presidencial que custou, sei lá, 11 milhões de reais, com vários políticos. Eu queria saber quem embarcou nessa cauda de cometa junto com o Vorcaro. Eu acho que a gente vai começar a descobrir agora, né? Quem são as pessoas. Então, acho que as matérias que a revista Piauí publicou essa semana são excelentes porque elas trazem recibos também, né? Como eu falei, a gente tinha ideia de quem pode estar envolvido, mas a gente precisa, inclusive para dar insumo para a Polícia Federal, Polícia Civil investigar, que essas coisas venham à tona. E como você bem comentou, né? A delação do Daniel Vorcaro. Quando a gente publicou a matéria, a gente imaginava que um possível resultado fosse que a delação ia subir no telhado. Por quê? O que o Daniel Vorcaro tinha prometido para os investigadores era ficava muito aquém do que estava na nossa matéria, né? Então, assim, Flávio, não tinha aparecido, a conexão com o filme não tinha aparecido. Nessa delação que ele negociou essa semana, nessa proposta que ele entregou essa semana, né, os colegas da imprensa apuraram que consta o filme. Então, pela primeira vez, o Daniel Vorcaro se compromete ali a falar do filme. Agora, eu acho que é um jogo aí de xadrez delicado, porque ele faz uma proposta de delação e a imprensa vai lá e solta informações além do que ele propôs. E aí a Polícia Federal fala, meu amigo, você não está entregando as cartas. Precisa ser interessante para a Polícia Federal, né? Precisa ter mais do que as reportagens estão trazendo. E eu acho que nesse momento o Daniel está ali numa sinuca de bico do tipo, quem que eu posso entregar aqui? Porque eu acho que também existe um cálculo político, né, Carlos Alberto? Assim, todo o contexto de fundo da negociação com o Flávio, eu imagino, é uma aspiração ao que vai acontecer com ele caso o governo Bolsonaro retorne, né? Caso o Flávio seja eleito presidente, assim. Que tipo de anistia que o Daniel Vorcaro vai ganhar? Então, ampla, total e restrita. Eu acho que esse contexto ainda está pesando, assim, porque o Daniel ainda imagina uma possível vitória do Flávio. Então, eu acho que ele não... O incentivo para que ele entregue tudo ainda não ele está tentando ganhar tempo.
Acho que sim, mas eu acho que isso vai estressando, né, os investigadores da Polícia Federal. Então, acho, né, você começou a sua pergunta assim, perguntando o que vai acontecer agora. Eu acho que várias linhas se abriram, né? Então, tem a linha na Prefeitura de São Paulo, que é uma investigação da Polícia Civil para apurar esse contrato do Wi-Fi e para entender se o dinheiro do Wi-Fi foi para o filme. Se a gente descobre que o dinheiro do Wi-Fi, se a investigação da Polícia Civil conclui que o dinheiro do Wi-Fi de fato foi o que bancou o filme, aí a gente tem uma pergunta muito grande que precisa ser respondida, que é, bom, o dinheiro do Banco Master foi para onde? Né? Os Bolsonaro passaram a perna no Daniel Vorcaro, porque, veja, toda a negociação ali, do que a gente teve acesso, é uma negociação de dinheiro marcado para o filme. Então, o áudio, o Flávio fala, muita conta para pagar, a gente não quer dar calote nesses caras renomadíssimos do cinema americano. Então, o que a gente entende é que ele estava pedindo dinheiro para o filme, de fato. Se a gente descobre que o filme foi pago com outro dinheiro, alguém vai ter que responder para onde foi o dinheiro do Daniel Vorcaro. Esse dinheiro que foi para o fundo americano, né? E a Polícia Civil tem essa linha, a Polícia Federal, perdão, que eles estão trabalhando, que é para apurar se o dinheiro que o Flávio negociou com o Daniel Vorcaro foi para bancar a vida do irmão dele nos Estados Unidos. E aí tem indícios, né, que levam a investigação para esse caminho, que é, e a gente mostra isso, o dinheiro foi transferido para um fundo nos Estados Unidos, que é o fundo Haven Gate, que é controlado por advogados que são muito próximos do Eduardo Bolsonaro, inclusive o advogado Paulo Calixto. Então, na tela aqui uma matéria, o homem da grana, o Eduardo Bolsonaro é o homem da grana? Essa é uma pergunta que também precisa ser respondida, né? Acho que o valor dessa matéria, que foi a terceira matéria da Vaza Flávio, o Eduardo vinha se distanciando do caso, ele vinha dizendo que ele não tinha nada a ver com isso, né? Ele não tinha aparecido nas mensagens até então. Só que aí a gente obteve esse contrato que mostra que o Eduardo não só ele estava envolvido nas negociações sobre o filme, como ele assinava como produtor executivo, que é, na indústria cinematográfica, uma pessoa que tem ingerência sobre o dinheiro, sobre as decisões executivas do filme. Então, quem recebe quanto, vai contratar quem, né, orçamento, etc. É a prerrogativa dessa função, ainda que ele fale que ele não tinha feito nada disso. E quem que coassina como produtor executivo com ele? O Mário Frias e a Karina. Então, um dos três ali, com certeza, era a pessoa da grana. Mas esse documento coloca o Eduardo como homem da grana, né? E essa matéria também traz um outro documento que eu acho que é interessante, que é um documento em que o Eduardo assina como financier do filme, né? E aí ele libera um investimento dele para ser usado no filme. Acho que está mais para baixo esse documento. Que são os tais dos 50 mil dólares e tal, que ele fala? Isso. E aí, assim, primeiro, essa matéria pega ele na mentira, de novo, né? Esse print, por exemplo, mostra que ele tava. É esse documento aí. Que ele autoriza um investimento pessoal dele no filme. Então, assim, essa matéria primeiro pega ele na mentira, porque se ele disse que não estava envolvido, essa matéria coloca ele no centro, né, das discussões sobre o filme, mas também coloca ele numa posição super prominente ali de decisões financeiras, o que, conectado ao fato de que foi um fundo do advogado dele que recebeu o dinheiro, envolve ele, assim, ele tem que responder, no mínimo, sobre as questões do dinheiro do filme e as questões do dinheiro do fundo, assim. Então, essa matéria traz o Eduardo para o centro aí dessas discussões, né? Ele estava tentando ficar ali colateralmente, assim, meio só observando, e essa matéria puxa ele aí para discussão também. Aí veio essa outra matéria aqui, que é do dia 27 de maio, a mansão de Eduardo. Porque aí teve uma confusão que saíram fotos de uma casa na Virgínia, que seria dele, mas que ele não mora lá, ele mora no Texas. Conta um pouquinho a história dessa mansão do Eduardo. Saíram, né, imediatamente depois das nossas primeiras reportagens, várias outras pequenas reportagens na imprensa atribuindo casas aí ao Eduardo, que seriam dele, ou que teriam sido compradas com dinheiro do fundo. E eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Assim, como que o Eduardo está vivendo nos Estados Unidos e que estilo de vida ele tem? E aí, isso até está no contexto dessa matéria, né? O Eduardo, gente, tem feito campanhas tipo vaquinha para se manter nos Estados Unidos, assim, como, né, a narrativa de exilado político, né? Se eu não me engano, até antes de perder o acesso às redes, o Jair Bolsonaro
compartilhava essas vaquinhas. Não, o próprio Jair Bolsonaro disse que tinha transferido 2 milhões e pouco dos 17 milhões que ele recebeu via Pix das pessoas, né? Impressionante a capacidade desse pessoal de enganar os outros. E assim, a narrativa é de, coitado, está passando necessidade. Tanto é, né, que tem um vídeo do Eduardo em que ele fala, tô vivendo aqui com o colchão no chão, e ele aponta, assim, como se ele tivesse acampado. Estava esperando a mudança. E aí, um coitado, assim, tá vivendo ali, né, meio de favor, assim. E tem uma matéria da revista Piauí do ano passado, que é do João Batista Júnior, que já começa a desmontar um pouco essa ideia de tá passando necessidade, porque mostrava que o Eduardo estava indo para Washington pelo menos 2 vezes por semana e ele ia de executiva. Então ele viajava, né? Fazia esse voo doméstico ali de executiva e se reunia ali com os aliados dele em Washington, Paulo Figueiredo, etc. Então, o que essa matéria mostra, né, a mansão de Eduardo, é que não, o Eduardo não estava passando necessidade e ele está morando nessa casa que custa 6 milhões de dólares no Texas. E aí, enfim, né, o estilo de vida a gente consegue ver pelas fotos da casa. Não é uma 6 casa milhões simples, de reais, né? 6 milhões de reais. 6 milhões de reais, perdão, isso. E o aluguel é 6 mil dólares, né? Se eu não me engano, esse é o valor que está colocado na matéria, assim. Que pode não ser um absurdo para os padrões comparativos, mas nos Estados Unidos, nesse local, é um aluguel alto, né? E a apuração que meus colegas fizeram é um pouco essa. Assim. Não, mesmo que seja eu moro nos Estados Unidos. As coisas aqui são muito caras. Porque você pagar um aluguel de 6 mil dólares, você tem que ter uma renda de uns 20 mil, pelo menos. É muito caro. E não é compatível com uma pessoa que está sem receber salário, vamos lembrar, porque o Eduardo está cassado, então ele não está recebendo o salário dele da Câmara, né? Então, assim, da onde está vindo o dinheiro para bancar esse estilo de vida? E aí, o contexto muito importante dessa matéria, que antes dela ser publicada, né, se você quiser mostrar o vídeo, que a gente teve um repórter que trabalhou conosco nos Estados Unidos, que foi até a casa. Porque, assim, a gente imaginava, tinha suspeita, né, a partir da apuração, de que essa era a casa que ele morava. Mas precisava confirmar. Se você quiser... Esse vídeo aqui, vou colocar. Hi, my name is Stephen Marcelli. I'm a reporter. I'm working with Intercept Brazil. And I was just coming to see, if you and Eduardo were home and were willing to speak with me. Oh, no, we're not going to speak. Eduardo's not here. He's not here, but you're living here. Okay. Thank you. Muito bem. Então, eles moram lá. Não foi a filha de 5 anos que atendeu a porta, foi a esposa dele. Exato, porque essa abordagem, não a entrada, nem foi desrespeitoso. Isso. Aconteceu na sexta-feira, dia... Se não me engano, não vou lembrar que dia foi, mas foi uma sexta-feira. E imediatamente depois, a Heloísa Bolsonaro, que é essa pessoa do vídeo, que é a esposa do Eduardo, foi no Instagram dela e falou, né? Fez um post ali de que um parceiro do PCC teria ido à porta dela, estava ameaçando ela, e que a filha dela, de 5 anos, tinha aberto a porta, e assim, colocando, né, o repórter como se ele tivesse sido violento, invasivo, como se ele tivesse invadido a casa deles. E esse vídeo só foi publicado uma semana depois. Então, passaram vários dias em que os Bolsonaro ficaram falando ali. O Paulo Figueiredo até, né, fez um post bastante ameaçador no Instagram, no Twitter dele, falando que qualquer jornalista que passasse da propriedade dele, ele ia se dar o direito ali de usar legítima defesa e basicamente atirar na pessoa, é o que ele dá a entender, né? E aí, enfim, passaram esses dias em que os Bolsonaro ficaram ali colocando, né, tentando atribuir uma ação violenta ao repórter, o que não aconteceu, e o vídeo é a prova em conteste disso, mas também especulando ali de que a casa não seria deles. Quando o vídeo sai, e tem um elemento que eu gosto muito no vídeo, que passou meio batido, que é a cachorra do Eduardo e da Heloísa chama Beretta, que é uma marca italiana de armas, né? E eu sei disso porque eu cobri armas há uns anos atrás. E quando abre o vídeo, a Heloísa, ela segura a porta e ela fala assim, Beretta, sai.
porque se eles não moram nessa casa, por que a cachorra deles estaria na casa? Por que a Heloísa estaria nessa casa? Se, né, eles tentaram falar, não, a gente não mora aí. Por que a Heloísa está fazendo abrindo a porta de uma casa que não é dela, com a cachorra dela lá dentro? Então, assim, ficou muito difícil para eles sustentarem essa narrativa de que eles não moram ali, né? Então, essa matéria, mais uma pecinha aí nesse quebra-cabeça, que também, na minha avaliação, dá insumo para os investigadores, né? Porque detalha um pouco mais esse estilo de vida dos Bolsonaro nos Estados Unidos. Não é um estilo de vida barato. E, de novo, a pergunta, de onde está vindo o dinheiro? Quem está bancando Eduardo nos Estados Unidos? E interessante, né, que há alguns meses atrás, o Eduardo uma vez foi... Não, na verdade, para essa matéria da Piauí, se eu não me engano, o repórter questionou ele de onde viria a grana. E aí ele brinca, é o amigo do meu pai, que é uma referência, né, política brasileira. E aí hoje a gente começa a entender, possivelmente esse amigo do amigo é o Daniel Vocaro. Então acho que não tem um grupo criminoso, amigo dos amigos, no Rio de Janeiro? É o nome de uma facção, Bom, faz sentido, então. Então é isso, né? Eduardo está vivendo muito bem nos Estados Unidos. Então essa é a pergunta agora, mais uma pergunta que precisa ser respondida. Vivendo muito bem e com acesso ao Salão Oval da Casa Branca. Basicamente a ponte aérea dele né, Fort Worth, onde ele mora, Washington. Tipo, ele tá lá toda semana. E isso foi antes, né, da visita na Casa Branca, que agora a gente sabe que o Flávio e ele visitaram e negociaram ali as tarifas contra o Brasil. Foi Tarifas, não, a história de colocar os grupos como... Isso também, designar a PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Mas agora que saíram essa nova ameaça de tarifas, a gente sabe também que né, Eduardo e Flávio têm levado ao presidente Trump reclamações que são incompatíveis com os interesses brasileiros, né? Então, assim, quando eles falam sobre o PIX, o Eduardo, se eu não me engano, ontem fez um post dizendo que em vez do PIX, a gente devia adotar um semelhante dos Estados Unidos. Por quê? Não tem. A gente tem um serviço que Não, aqui, eu moro aqui, é um inferno. O serviço bancário aqui é péssimo. É um inferno você transferir dinheiro de um lugar para outro. Não tem isso de chegar na mesma. Você paga faz uma transferência, às vezes cai só no dia seguinte. Não tem. É super complicado. É lógico. Agora, mexer com o PIX, que é já uma instituição sagrada no Brasil, você vai provocar uma revolta. É isso. Então, as pesquisas de avaliação, né, que saíram desde então, estão colocando na conta do Flávio essa ideia do PIX e essa ideia das tarifas. Assim, foi um tiro que saiu pela culatra para os dois. Porque eles acharam que estavam fazendo um favor ali, né, que o que eles estavam negociando iria ferir o governo Lula, mas, na verdade, voltou contra eles mesmos, porque ficou muito claro que foi uma negociação meio traíra, né, do tipo, colocando os interesses dos Estados Unidos primeiro. É esse vídeo aqui? É, esse vídeo aí. Vou botar aqui o áudio, peraí. Agora, os Estados Unidos, né, têm mecanismos muito semelhantes ao PIX, como, por exemplo, o Zelle, que é o PIX dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Não é. Então dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Agora, os Estados Unidos, né, têm mecanismos muito semelhantes ao PIX, como, por exemplo, o Zelle. O Zelle é uma transferência... De fato, ele parece o PIX, mas ele não tem essa velocidade e não é todo mundo que tem, não é uma coisa universal. E não é público, né? É de uma empresa, empresa que oferece isso. O PIX não, ele é uma coisa do Estado brasileiro que democratiza o acesso automático e tem vários outros recursos que esse Zelle não tem. O Zelle é um aplicativo para transferência entre contas bancárias. Não, assim, é totalmente absurda e né, não faz sentido essa proposição, assim. Então, é isso, né? A visita à casa do Eduardo foi antes da visita deles para a Casa Branca. E eu acho que isso é também uma estratégia de tentar criar fatos políticos para distrair, né?
do Vaza Flávio, assim, para a galera superar o áudio. Por isso que você falou assim, é importante que a gente volte a ouvir o áudio, assim, porque o áudio ele é muito esclarecedor, né? Não são duas pessoas que não se conhecem conversando, são dois irmãos, como eles mesmos falam, né? E o Flávio fala, Daniel, você me deu a liberdade de te cobrar, eu fico sem graça, mas você me deu a liberdade. Tem até uma troca de mensagens entre eles, que o Daniel Vorcaro fala, não, eu estava na igreja, não consegui te responder. Isso. Se falavam sempre, entendeu? Se falavam de final de semana, inclusive, não era uma relação comercial. Então, o áudio agora, a gente vai precisar ouvir ele muitas vezes. E o que essa pessoa que tem a ver com a história toda aí, ó? Mário Frias, ex-ator de Malhação, ex-secretário de Cultura do governo Bolsonaro, agora deputado federal. Sim. Onde é que ele entra nessa história toda? Sim, ex-ator de Mutantes também, muito importante dizer isso, que é a novela B, né? O Mário Frias é uma figura muito central nessa história. Inclusive, eu acho que é importante a gente sempre lembrar e trazê-lo para o centro da discussão, né? Por quê? O Mário Frias é a pessoa do filme. Ele é produtor executivo do filme, né? Disse que ele elaborou ali uma primeira versão do roteiro de Dark Horse. E é muito da vontade dele ali de fazer esse filme para homenagear o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E quando essa matéria sai, essa matéria, não lembro exatamente a data, eu acho que ela saiu uma semana depois da matéria inicial. Dia 19 de maio. Isso, uma semana depois que a primeira matéria saiu, dia 13, né? O Mário Frias é o produtor do filme, né? Supostamente aí elaborou uma primeira versão do roteiro. Nesse tempo, entre a primeira matéria sair e essa matéria sair, primeiro, o Mário Frias, ele... na primeira matéria, ele é citado ali como tendo dialogado com o Daniel Vorcaro, e ele é uma peça importante porque ele admite os diálogos. Ele é o primeiro a dizer, meus diálogos com o Vorcaro se limitavam a tentativas de captação para o filme, de busca de investidores e tal. Então, primeiro, ele ajuda a história, porque ele confirma, o que torna muito mais difícil para os outros desmentirem, né, que os diálogos, sei lá, seriam deepfakes. Então, ele confirma, mas ele tenta ali se distanciar, tipo, olha, era só uma conversa com outro investidor. E aí, essa matéria, que saiu uma semana depois, pega ele na mentira. Vamos ouvir o que é só uma conversa com o investidor. Só te agradecer, meu irmão. Vamos mexer com o coração de muita gente, vai ser muito importante para o nosso país, tá? Preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá? Ou seja, ele está prestando contas. O Daniel Vorcaro é dono dele também. Isso, preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando. É tipo assim, eu vou te manter atualizado sobre o andamento. E só te agradecer, meu irmão, a gente vai tocar o coração de muita gente, né? Então, assim, não era só uma conversa pontual entre o investidor, não é esse o teor da conversa, o tom da conversa, né? É uma conversa entre pessoas ali que se conheciam e dialogavam bastante. E aí tem uma troca de conversa nas mensagens que a gente teve acesso, em que o Mário Frias manda vídeo pro Vorcaro também. Então, assim, era de fato uma coisa que eles continuavam em contato. Então, isso tornou muito difícil para o Mário Frias se manter distante. E aí, eu também acho que é importante dizer que rolou um conflito ali de versões entre ele e a Karina. Porque, a princípio, ele e a Karina dizem que o filme não recebeu 1 centavo do Banco Master, né? Que não teria vindo nada do Banco Master. Essa mensagem desmente essa versão, porque ele está agradecendo por quê, então, se não veio dinheiro, né? E todo outro contexto das mensagens diz que veio dinheiro. E aí, depois de um tempo, a Karina, se eu não me engano, uma semana e meia depois, ela dá uma entrevista exclusiva para a Globo News, em que ela diz para o repórter que 90% do dinheiro do filme veio do Master. Então, olha só, como eles não combinaram versões, cada um falou o que queria, e isso vai complicando eles na investigação, certo? Porque, a Karina primeiro fala que não veio, depois fala que veio, o Mário Frias diz que não veio, mas agradece o irmãozão. Então... aí tem essa matéria aqui do dia 1º, do seu colega o Thales Alcântara, que foi, acho que quem fez a pergunta para o Flávio Bolsonaro lá no Supremo, né? Exatamente. E ele falou, não, mentira, não tem dinheiro. Aí teve que desmentir, depois explicar, e está tentando explicar até hoje.
Mas para quem está só no isso. podcast, aqui é uma outra matéria que tem a Karina, né? E o Mário Frias, empresário acusado de fraude, recebeu verba de Mário Frias via ONG ligada à Dark Horse. O que é essa matéria aqui? Dá os bastidores, ou seja, Pois tem é. dinheiro meu, seu, que o Mário Frias mandou para uma ONG, ou seja, o filme está sendo financiado por nós, é isso? A gente não sabe, o dinheiro já extrapolou o filme, né? Então agora, por exemplo, tem esse empresário que é de uma editora que recebeu o dinheiro do Mário Frias através de uma ONG da Karina. E eu acho que o valor dessa matéria também é porque ela aprofunda as relações da Karina com o Mário Frias, né? A gente já sabia que a Karina e o Mário Frias andam muito juntos, são parceiros, né, políticos, comerciais, porque a ONG da Karina também tinha recebido emendas do Mário Frias, mas essa matéria do Thales abre aí uma nova frente, que é o Mário Frias usando a ONG da Karina para transferir dinheiro para outras pessoas. E aí é o caso do David, que é esse empresário que é acusado de fraude, né, na Paraíba. Então é isso, assim, à medida que a gente foi investigando e publicando, as pessoas vieram contando coisas, né? Porque a Karina, eu acho que... E assim, tem sido super impressionante isso. A Karina é muito onipresente. Ela circula em muitos espaços e ela fez muitos negócios. Então, tem muita gente que sabe coisas sobre ela. E vem contando, tipo, eu trabalhei com a Karina, ou eu fiz negócio com a Karina. Então, essas peças vão aparecendo. E elas não são, vejam, peças isoladas. Porque elas dizem respeito a emendas, elas dizem respeito à verba pública, seja da Prefeitura de São Paulo, seja da Câmara dos Deputados. Então, de fato, é sobre o uso do nosso dinheiro, né? Nós, enquanto pagadores de impostos no Brasil, para onde foi nosso dinheiro? E aí a gente começa a entender que ele foi canalizado para esses espaços. E o próprio Vorcaro, em algum momento, depois que o Flávio deu aquela chamada, irmão, dá uma luz, ele deu, não só uma luz, jogou um holofote ali, é isso? Priorizou, era o negócio mais importante disparado, né? E a gente descobre isso porque, né, essas conversas são entre o Daniel Vorcaro e o Fabiano Zettel, que era cunhado dele e pastor, né, da Igreja Lagoinha de Belo Horizonte, e tem sido visto pelas investigações como o operador financeiro do Daniel Vorcaro, né, pessoal dele. Então, que cuidava dos negócios, tanto no âmbito do Banco Master, mas também cuidava dos negócios pessoais, por exemplo, essa questão do filme. E aí a gente vê eles conversando ali sobre vários... Né, tem uma lista, se não me engano. Essa é a mensagem do Thiago Miranda, que é do portal Léo Dias, né, sócio do Léo Dias, assim. Mas na conversa do Zettel com o Daniel Vorcaro, ele fala que tem várias coisas ali para resolver. E ele faz uma listinha ali, essa ó. aqui. Não é essa, tem uma outra. Mas eu só não sei parei se é a aqui em mensagem... 55 milhões, né? Tem que fazer tudo. Isso. De quanto? É tipo assim, você me faz um Pix de R$100? Não, claro, eu vou resolver agora, entendeu? Filme, você pagou, o filme... não tem R$1, não vem R$1, tem 3 semanas gargalhadas. Paguei Sim. foi nada. E o filme não está na lista. E o filme não está na lista. Então a gente entende que o filme era uma coisa dentre várias que eles estavam negociando, mas o filme, segundo o Daniel Vorcaro, era o mais importante, não pode falhar. Tanto é que... Desce mais um pouco, eu acho que tem essa outra conversa. Não. Pode descer mais... Ops. Não, acaba aqui. Acaba aí. Eu acho que isso está em alguma outra matéria, que é uma conversa entre o Zettel e o Vorcaro, em que o Daniel fala, pode usar pessoa tal, né? Aí o Zettel meio que responde, tá bom, vou colocar a pessoa tal, que seria uma pessoa de confiança deles, que executaria o serviço, entendeu? Tipo assim, para garantir que vai sair esse pagamento, né? Então, assim, você vê que, de fato, não era só mais um negócio. O Vorcaro, dentre todas as coisas que estavam acontecendo na vida dele, e importante dizer isso, né? Assim, quando no áudio o Flávio fala para ele, meu irmão, eu sei que tá puxado aí para você também, semanas difíceis. O que estava acontecendo na vida do Vorcaro? A liquidação do Banco Master pelo Banco Central. Então, assim, era um terremoto na vida do Vorcaro, e o filme estava, né? Assim, as coisas estavam acontecendo, então...
de fato, não era uma coisa pequena para eles, era um negócio prioritário. Por isso que eu falo, aquilo que eu comentei no começo do contexto político. Assim, eu acho que o Vorkar apostava muito nisso para melhorar a situação dele no eventual governo Bolsonaro. Tá, bom, e aí avançamos para cá. É uma matéria de anteontem, que eu falei no começo, não existe Wi-Fi grátis, que era puxando aqui o título de vocês, né? E o que é essa história aqui? A ONG cedeu dados de usuários da Wi-Fi Livre em São Paulo para disparos em massa. Isso aqui já tem uma regulamentação da Justiça Eleitoral, né? Tem. Voltamos para São Paulo, né? Então, essa matéria sai um pouco ali do âmbito do Vorkar e volta para São Paulo para olhar de novo para esse contrato da Carina. E um bastidor legal também, que eu também vou dar aqui em primeira mão, quando a gente soube inicialmente da figura da Carina, há muitos meses, lembra? Eu comentei em setembro do ano passado, essa era a dica inicial, de que a Carina estaria usando essa infraestrutura do Wi-Fi para fins de marketing político, né? Que ela estaria coletando esses dados para depois fazer disparos ou o que fosse. Na época, a gente perseguiu essa apuração, mas a gente não confirmou, não conseguiu, não avançou muito. E aí, depois, né, agora, nessa fase 2, dessa investigação, a gente tem acesso a documentos que mostram que, de fato, isso estava instrumentalizado ali, né? Então, essa matéria fala sobre um contrato, um subcontrato, que o Instituto Conhecer Brasil, a ONG da Carina, fez com uma empresa de disparos em massa. Que é uma empresa que foi contratada ali para fazer marketing promocional do Wi-Fi, mas tem elementos muito estranhos nesse subcontrato, principalmente a informação de que a Carina, né, a ONG Instituto Conhecer Brasil, que vai fornecer o dado do usuário para os disparos em massa. E é isso, né? Primeiro, é uma violação da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, porque quando eu fui até os pontos, eu conectei no Wi-Fi. A única informação que ele te pede é o seu número de celular, mas não tem ali nenhum termos de uso, termos e condições, não tem um consentimento em que o usuário autoriza, né, que esse número seja usado para outra finalidade. É basicamente só para conectar no Wi-Fi. O que ela fez? Ela criou essa base de dados a partir das conexões do Wi-Fi com o número de telefone e depois entregou para essa empresa terceirizada fazer esses disparos em massa. Bom, e sabe-se lá o que mais eles mineraram. Né? Porque também, a partir do momento que eles entram no seu celular, já era. Exato. Mas assim, só a partir do número de celular, ela já tinha ali um dado muito importante que permitia, né, as pessoas, essa empresa alcançar as pessoas e, de novo, contexto político. Isso aconteceu durante a campanha eleitoral de 2024, né? Então, a questão da lei eleitoral, isso esbarra na lei eleitoral, por quê? O disparo em massa ali estava promovendo uma ação da gestão Ricardo Nunes, que concorria à reeleição. Então, acaba, né, sendo... Pode acabar se tornando um crime eleitoral e ele perdeu o cargo. Vira uma propaganda eleitoral, de uma maneira ou outra, com dinheiro público. Então, ele usou dinheiro do caixa, né, da prefeitura, para fazer esses disparos em massa, promovendo uma ação da própria gestão dele, né? Então, acho que isso vai ter que ser investigado, né? A Justiça Eleitoral, se não me engano, foi provocada essa semana já por parlamentares a se posicionar sobre esse assunto. Mas, como você bem falou, tem uma outra preocupação que é a privacidade do usuário, né? Se eles usaram o número de celular, que mais eles podem ter tido acesso e como que esses dados foram apropriados? Principalmente porque a gente sabe que as empresas, né, subcontratadas não são empresas enormes com né, um departamento rigoroso de compliance, de... o que eu quero dizer assim, não são empresas... de fachada, né? Você vai saber, por exemplo, uma empresa dessas está operando em nome de alguém e tem algum aplicativo israelense, por exemplo, sendo usado, ninguém sabe? A gente não sabe, porque não tem, assim, não tem um lugar, né, uma documentação técnica do Wi-Fi, isso não existe, assim, então, acho que esse é uma fase 2, né, que a gente vai continuar perseguindo, que é entender, de fato, que tipos de dados podem ter sido transferidos, e a gente sabe, né, que dados demográficos, dados de... né, conexão à rede, podem ser usados para fins eleitorais, porque eles permitem, sei lá, microdirecionamento de anúncios, microsegmentação de audiências.
Então, isso é uma mina de ouro eleitoral. E eu acho que o ponto que fica implícito na matéria, não está dito, é que a Karina, ela não tem só conexão com o Ricardo Nunes, ela tem conexão com políticos de direita Brasil afora. Então, quem garante que isso não poderia ser usado, por exemplo, numa eleição federal, né? Que ela essa opera base em de dados outros que ela estados coletou. também? Vocês têm essa informação? Ela teve contratos em outros anos com outros governos, por exemplo, o governo do Distrito Federal. Assim, a Karina, Nossa, as empresas dela o têm uma Distrito experiência Federal, que é onde fica o Banco de Brasília, que tem o do Ibanez, do que governador Ibanez. iria comprar o Master. Que coincidência. Entendeu? As coisas vão se amarrando, assim. Então, eu acho que, assim, a Karina sendo de São Paulo, as relações elas são principalmente nesse eixo São Paulo-Brasília, mas ela prestava serviço para outros órgãos públicos também. Tá, bom, Laís, para a gente encerrar aqui, o que a Prefeitura de São Paulo explica? Eu vi pontualmente aí algumas falas do prefeito. Ele parece muito tenso, tendo que dar explicação sobre isso, e até uma das falas dele foi assim, não, pelo que me falaram, ele fica dando a impressão de que ele está perdido nessa história toda. Perdidos somos nós, né? Eles sabem muito bem onde estão, onde estiveram e para onde estão indo. Qual é que a Prefeitura se esclarece? Esses contratos todos continuam em vigor? Que tipo de questionamento está acontecendo no âmbito, por exemplo, eu nem sei, Tribunal de Contas do município, algum outro Ministério Público, o que está rolando? Continua em vigor, né? Agora começou essa investigação da Polícia Civil, que vai olhar para esse contrato e possivelmente suspendê-lo, mas o Wi-Fi está aí, está rodando, está operando. Mas aqueles 26 milhões que você falou que era a diferença, eles reajustaram, fizeram um aditamento, sei lá, e aumentaram o preço de cada ponto que já havia sido instalado, então ninguém tem que devolver nada para ninguém. Exato, não tem que. Inclusive, assim, depois que o Tribunal de Contas do município, e eu até acho que fiscais do contrato dentro da secretaria sinalizaram problemas, o contrato foi aditado. Então é isso, a prefeitura teve a chance ali de, no meio do caminho, rever e ela insistiu no contrato. Fechou um contrato, pagou, e aí depois o ponto que já havia sido pago foi inflacionado, uma coisa que já está funcionando. Não faz sentido isso. Na verdade, faz todo sentido. Tem muita coisa que não faz sentido nessa faz história. Faz todo sentido, mas eu acho porque eles estão produzindo. As reações da prefeitura essa semana, né, tanto do prefeito Ricardo Nunes quanto do deputado federal delegado Bruno Lima, que era o secretário, e assim, parênteses, né, esse deputado é famoso por resgate de animais, tipo Luiz Amel. O que ele foi fazer na Secretaria de Inovação e Tecnologia? Outra pergunta, né? Mas ele, que era o secretário à época da assinatura do contrato com a Karina, os dois foram e falaram. E o Flávio também, se eu não me engano, falou, né? Que a Karina é uma pessoa decente, que não tem problemas, que é perseguição política, né? Como estão caindo em cima desse contrato. E agora o Tribunal de Contas do município precisa investigar, né? Eu acho que tem uma pergunta aí que é porque eles não investigaram até hoje, mas a gente sabe que, né, existem conexões políticas que vão segurando os processos. Mas agora eles estão super pressionados para investigar. Então, a resposta oficial da prefeitura não foram identificados problemas, é um contrato totalmente adequado, o serviço foi entregue, foi executado, mas a gente sabe que tem problemas. A gente sabe, outros colegas da imprensa estão também reportando sobre esse contrato e têm mostrado aí inúmeros problemas. Então, agora é inevitável que haja uma investigação, assim, tem muita pressão para que isso seja investigado de fato. Muito bem, Laís, super obrigado por essa conversa. Eu aproveito aqui antes de terminar. Assinem o Intercept, acompanhem, compartilhem, porque são nesses momentos que a gente vê como é que o jornalismo independente, que financiado totalmente pelos leitores, esse jornalismo faz a diferença, e conteúdo que você não encontra em outros lugares, né? Temas que você não vai achar, depois que estoura, todo mundo vai no efeito manada, né? O resto da imprensa vai porque fica feio demais você não cobrir, né? Mas é muito importante a gente dar o apoio e fazer o reconhecimento de quem precisa. Tá bom? Parabéns pelo trabalho e obrigado pela entrevista. Muito obrigada. E é isso, continuem lendo, compartilhando e apoiando o Intercept para a gente fazer mais Vaza Flávios por aí. É isso.
Espero que você tenha gostado da conversa com a Laís Martins. Se você gostou, compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais. Isso é muito importante para ativar os algoritmos das plataformas e fazer esse conteúdo chegar para mais gente. Eu aproveito também para te convidar para apoiar financeiramente o Roteirices. É possível fazer isso na minha página lá no Substack, o link está nas informações do episódio, ou fazer um Pix de qualquer valor, enquanto a família Bolsonaro não convence os Estados Unidos a destruírem essa ferramenta de pagamento tão importante. Você pode apoiar usando a chave carlosalbertojr1569@gmail.com. Tem gente ajudando com 1, 5, 10 reais, todo apoio é bem-vindo. Eu aproveito também para agradecer todo mundo que tem apoiado o podcast. São vocês que fazem esse projeto possível. E você também pode ajudar seguindo a página do Roteirices no YouTube, curtindo os vídeos, indicando e compartilhando o podcast com seus contatos e dando uma nota boa no seu tocador preferido. Isso ajuda muito a aumentar o alcance do Roteirices e fazer com que ele chegue a mais gente. É isso, obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices.